Eu vou começar o programa de hoje, né, atualizando o caso da Fazenda da Maconha. Quem assistiu o programa de ontem viu, aliás, nós demos em todos os noticiários, né? Uma fazenda profissional de cultivo de maconha que foi encontrada na noite de segunda-feira em Jacareí, na zona rural de Jacareí, no começo da estrada ali que vai para Guararema, perto da região do São Silvestre, né? Então, por ali, né, a polícia encontrou, olha aí, a Fazenda da Maconha tinha ventilação, irrigação, iluminação própria, né? E tinha pé de maconha de tudo quanto é tipo, com flor, sem flor, pequeno, grande, né? Tinha de tudo quanto era jeito. Foram quase 30 mil pés de maconha que foram encontrados, que eram cultivados nesse terreno na zona rural. Hoje, eles começaram a ser destruídos pela polícia desde cedo e estavam lá queimando, porque demora, né? Até queimar todo o fumo, é fumo pra chuchu, gente. Eu nunca tinha visto, né? Eu nunca tinha visto uma plantação desse tamanho de maconha aqui na região, né? É muito fumo. E aí, hoje cedo, começaram a queimar, máquinas foram utilizadas, enfim. Foram levados equipamentos grandes para derrubar, destruir as estruturas usadas pelo tráfico, olha, as tendas que foram montadas, as estufas, né? Foram com máquina lá para destruir tudo. Realmente um trabalho profissional de cultivo, só que é de droga, né? Não é hortaliça, não é hortifruti, é droga. A gente acompanhou tudo e hoje, é claro, está trazendo o desfecho da história. Teve aí a incineração dos pés de maconha, a destruição das estufas. O Luiz Eugênio Silva está ao vivo comigo lá em Jacareí. Luiz Eugênio, você tem mais detalhes? É porque a polícia ainda vai se pronunciar sobre esse caso e deve trazer mais detalhes ainda hoje. É isso? Boa tarde para você. Boa tarde para você também, Nicolini, e a todos que nos acompanham no Vale Urgente. Exatamente, a polícia vai falar a respeito desse caso de forma oficial. Ainda hoje, a partir das 5 da tarde, haverá uma coletiva de imprensa na Central de Polícia Judiciária aqui da nossa região, que fica em São José dos Campos, o DINTER1. Lá eles vão falar a respeito de toda essa operação, de toda essa ação e, claro, as consequências também aos envolvidos, Nicolini. Então, algo bem complexo que está desde segunda-feira acontecendo aqui na cidade de Jacareí. Estou agora na região central aqui, porque a área onde fica essa plantação, ela é de muito difícil acesso, é bem complicado chegar lá e, claro, os criminosos contavam com isso, com a dificuldade para alcançar esse ponto, para conseguirem fazer essa plantação tão grande. Eles acreditavam que essa dificuldade de acesso seria uma das formas de fazer com que eles nunca fossem descobertos e expostos. Mas isso aconteceu depois de um trabalho de inteligência. Tudo começou com a denúncia que chegou à Polícia Militar Ambiental, Nicolini, e aí a tecnologia entrou em ação. A polícia não foi imediatamente até esse ponto, que fica na região do São Silvestre, ali uma zona rural bastante afastada. Eles começaram a usar imagens via satélite para conseguirem identificar a área de degradação. Eles conseguiram ver através do tempo como aquela área passou de um ponto verde em uma serra para uma área totalmente dominada por estufas. E aí que eles foram lá olhar de perto o que estava acontecendo e encontraram aí quase 30 mil pés de maconha que faziam parte dessa plantação ali. Como eu falei, Nicolini, até para chegar no local é difícil. O GPS, quando você está chegando perto do local ali, ele já começa a ficar desnorteado, parece de fato ali uma bússola sem norte. O Douglas Cruz também foi lá com exclusividade no dia em que esse local foi encontrado, foi derrubado pela polícia. O Douglas estava com exclusividade no local, então ele sabe dessa dificuldade de chegar por lá. E as ações continuam hoje, quase 2 dias depois. Por quê? Além de toda essa investigação, além de todo esse trabalho de perícia, ainda tem um trabalho ambiental. A Polícia Ambiental, desde o começo da investigação, como eu falei, recebendo a denúncia, até o momento em que todas essas tendas, esses galpões, essas estufas são destruídas, a Polícia Ambiental está junto para garantir que a área não sofra degradação durante a derrubada. É bom lembrar que tem muitos materiais ali que podem causar danos à natureza, né? E a gente não está falando nem dos pés de maconha em si, a gente está falando de madeira antiga, a gente está falando de metal, de plástico, de vidro que ficou ali, porque a gente viu nas imagens que é um local que foi construído de forma muito complexa, como você disse, uma plantação
profissional. Quem dera todo esse zelo fosse usado para algo bom, para uma plantação bacana, né, Nicolini? Mas, infelizmente, foi usado para o plantio de uma grande quantidade de maconha. Impressiona também a organização da forma como tudo isso era preparado por lá. As áreas eram separadas por etiquetas, os tipos de maconha eram separados por etiqueta, as plantas menores eram separadas das maiores. A polícia, depois que fez essa contagem, depois que pegou o material já pronto para venda, as drogas que já estavam compactadas, embaladas, eles também retiraram esses pés de maconha, cortaram tudo e queimaram. A gente acompanhou o serviço de incineração desse material, que foi feito ali ainda, como eu disse, com o trabalho da Polícia Ambiental junto, porque fogo na mata é sempre perigoso, então a própria Polícia Ambiental cuidou da incineração desses pés de maconha e também falou para a gente que vai ser feita futuramente uma parceria com a Prefeitura de Jacareí para que esses materiais recicláveis, toda essa madeira, plástico, ferro, vidro que está por lá, sejam direcionados a pontos de reciclagem da cidade. Então tudo vai ser encaminhado da melhor forma possível. E claro, o objetivo também é que aquela área volte a ser um ponto verde e a polícia agora trabalha também para entender quem estava por trás disso. 3 pessoas foram detidas, foram presas no momento e houve uma grande ação envolvendo diversas vertentes da polícia militar aqui da cidade de Jacareí. O 41º Batalhão, viaturas táticas, o próprio BAEP participou também da prisão de um dos indivíduos, Polícia Militar Ambiental e, claro, as investigações da Polícia Civil. Hoje pela manhã eu estive por lá, mas como eu falei, um local de difícil acesso, até o sinal de internet lá é complicado, então a gente veio aqui mais perto do centro para trazer essa informação, mas vamos mostrar também em primeira mão todo esse trabalho que está sendo feito ao longo do dia, com retroescavadeiras que estão por lá, destruindo tudo. Essas retroescavadeiras, elas vão até a raiz de onde estavam plantados esses pés de maconha para que nada fique para trás e, claro, a incineração, a destruição de todos esses itens. Inclusive, a Polícia Ambiental também falou conosco a respeito de todo esse cuidado com a preservação da área. Nicolini, vamos acompanhar na reportagem. Super Skunk, Gorila, Wi-Fi e outros nomes até difíceis de entender, sem contar as sementes e as mudas bem jovens. Esses são alguns dos tipos de maconha encontrados nessa grande plantação na zona rural de Jacareí. Após a ação da polícia, as plantas foram cortadas e ficaram apenas os caules, que foram também arrancados pela raiz com uma retroescavadeira. Foram localizados 28 mil pés de maconha, que foram incinerados após todo o trabalho de perícia. Os galpões onde ficavam as plantações também foram destruídos. 60 quilos do entorpecente, já separados em tijolos, foram apreendidos. A área foi degradada para que a plantação surgisse, o que configura também crime ambiental. Agora, a Polícia Militar Ambiental acompanha a demolição para garantir, no processo, que a natureza siga sendo preservada. O que foi aqui construído foi objeto de crime, está sendo destruído, inutilizado, né? O material vai ser retirado daqui para que não haja mais prejuízo ao meio ambiente, para posteriormente aí dar início ao processo de recuperação ambiental. Diversos materiais úteis, mas danosos ao meio ambiente ficaram para trás. Metal, plástico, vidro, tudo isso será encaminhado à reciclagem. Autuações ambientais também serão aplicadas. Houve uma infração ambiental, né? As providências serão aqui autuação, um auto de infração ambiental com multa e o reparo aqui, a recuperação da área. E, em paralelo, vai seguir aí encaminhamento para a Delegacia Polícia Civil sobre o crime ambiental que vai ser apurado também. O valor dessas multas ambientais ainda vai ser definido, Nicolini, porque parte do processo é identificar quem participou desse esquema. Já foi identificado o dono do local, o dono da propriedade, ele afirma que apenas alugou o espaço para outras pessoas. A investigação vai tentar entender quem estava envolvido nesse esquema, se tem, por exemplo, uma facção envolvida e qual a participação das 3 pessoas presas em todo esse sistema. A partir daí, serão direcionadas, então, as multas ambientais. E é bom lembrar que elas não são divididas, o valor não é dividido entre cada uma das pessoas multadas. É um valor total para cada um dos envolvidos. Nicolini, volto com você. Eu não tenho dúvida, Luiz Eugênio, tem muita coisa ainda para ser investigada, para ser feita. Tem a questão da própria droga, a questão ambiental, enfim, tem muita gente envolvida. A gente viu aí nas imagens, realmente era um trabalho profissional
e a gente vai continuar acompanhando esse caso. Você volta a qualquer momento com mais detalhes. Aliás, você volta daqui a pouquinho aí de Jacareí. Tem uma outra história acontecendo aí, você vai trazer pra gente já já. Obrigado, Eugênio.